Olá, pessoal, a paz de Deus. Estava com saudades de vocês, faz tempo que eu não gravo, mas é a correria mesmo do dia a dia, no trabalho, casa, família. Então a gente vai ficando sem tempo. Mas quando eu tenho um tempinho, eu venho aqui para dar uma palavra para vocês. E a minha palavra de hoje é sobre fé, perseverança e também sobre o que há no mundo espiritual. Porque eu vejo muitas pessoas desanimadas por conta da situação, né? E eu até entendo, porque só quem passa para saber como é difícil. Mas eu quero dar uma palavra para vocês sobre a fé naquilo que não se vê, né? É difícil você crer no que você não vê. Geralmente, os nossos olhos falam muito mais do que a boca. Quando você olha alguma coisa, a sua mente ali já processou. E é complicado, né? Porque nós vivemos num mundo que tudo é julgamento, que tudo é apontar os dedos. E às vezes nós vamos nos enfraquecendo por conta do que a família falou, do que o cônjuge falou, do que as pessoas do trabalho falaram. Então é complicado. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, uma palavra de fé e esperança, que está em Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: Não gritareis, nem falareis, ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma dessa vossa boca, até o dia que eu vos diga: Gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifre de carneiros, adiante da arca do Senhor, iam andando e tocando as buzinas. E os homens armados iam adiante dele, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor.
Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um frente de si, e tomaram a cidade. Essa passagem está em Josué, capítulo 6, até o versículo 20. Depois vocês leem todo o versículo até o 27, para vocês entenderem. Essa passagem é muito linda, fala de fé, perseverança, porque quando Josué, rodeou a cidade junto com os sacerdotes, era humanamente impossível, por meio de uma buzina de carneiro, na realidade é o shofar, que é o chifre do carneiro, então quando você toca tem um som específico. Então esse som caiu em muralhas, era o cerco que estava tendo na cidade de Jericó. Jericó estava fechada. E o povo, os judeus, estavam fora da cidade. E o Senhor ordenou a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei os homens valorosos. Vós rodeareis a cidade, cercando-a, e faça por 6 dias, e no último dia rodeia 7 vezes. Então, se você parar para olhar, é humanamente impossível, através de chifres, do som de chifres de carneiro, que é o shofar, destruir grande muralha. É difícil, É a mesma coisa. O seu cônjuge está opresso, a tua família está da forma que está. Então, se você fala, não resolve. Você tenta com a força do teu braço, não resolve. Daí as pessoas falam, não, ora a Deus que o Senhor resolve. Daí você fala, mas espera lá, humanamente é impossível, está tão difícil. Mas será que é mais difícil do que essas muralhas que estavam em Jericó? Será que é mais difícil do que você orar, do que você tocar o chifre do carneiro, assim como os sacerdotes fizeram, e depois aquele som do shofar, essas muralhas todas caírem? Então, nós seres humanos, nós somos muito limitados, porque nós cremos duvidando, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós cresçamos na tua presença e que nós cremos, Vamos crer que nada é impossível. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Deus é o Criador de tudo. Ele fez tudo isso. Será que Ele não pode restaurar um casamento? Será que Ele não pode restaurar uma família? Gente, é só o Senhor querer que Ele faz. Mas antes nós temos que buscá-lo de puro e sincero coração. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com essa passagem de Josué. Tem uma amiga minha que ela ficou no deserto por 4 anos. E nessa época, na época que ela me procurou pedindo ajuda, eu era intercessora de um blog e eu comecei a acompanhá-la. Eu já tinha passado pelo deserto, meu primeiro deserto, e eu comecei a ajudá-la. E era assim, humanamente possível a situação dela. Uma que o marido dela era chileno, ele morava no Chile e ela aqui no Brasil. Outra porque ela mudou por tantos lugares no Brasil que eles perderam o contato. Ficaram 3 anos sem contato. Depois de 3 anos, ele veio, procurou ela no Brasil, levou ela para o Chile, mas ainda o Senhor não tinha restaurado o casamento dela ainda. Ele estava com outra mulher. Depois de mais 1 ano de luta, jejum e oração, o Senhor restaurou. E hoje estão morando no Chile com um filhinho maravilhoso, porque nem o filho, nesse período, ele não tinha contato. E ela tinha me dito que a mãe dela, uma missionária aqui do Brasil, tinha ido para o Chile para ajudá-la em oração. E ela fez o propósito de Josué. E nesse propósito de jejum e oração, orava o livro de Josué e, ao final, da oração do dia, rodeava a casa. E no final do 7º dia, assim como foi com o cerco de Jericó, rodeava 7 vezes, tocava o shofar e tocava a trombeta e para o Senhor derrubar as muralhas. E ela me falou isso, que onde ela morava era um apartamento. E ela não tinha como rodear, então ela rodeou o prédio, ela é a mãe dela.
Agora vocês imaginam a cena, duas brasileiras rodeando o prédio, né? Bradando em voz alta. Ai, ai, rodeava, né? Durante os 6 dias, rodeava uma vez ao dia. E no último dia, que foi 7, assim como foi o cerco de Jericó, 7 vezes, bradando em alta voz, tocando o chofar e a trombeta. Nossa, loucura. Só que quando ela me falou isso, eu senti vontade de fazer. E eu fiz, né? Chamei uma amiga minha, a minha irmã de oração, a Rose, e nós fizemos. Gente, foi bênção, nós fizemos esse jejum e eu estava com filha pequena e ela acordava sempre no horário que eu tinha que rodear a minha casa. Falava, Senhor, a prova tá grande, ficava maior ainda. E eu rodeava a casa com ela. Quando foi no último dia, eu tive que rodear 7 vezes com ela no braço, né? Minha casa é grande e bradando, mas foi bênção mesmo, sabe? Eu creio que as muralhas que estavam prendendo o meu casamento ali, caíram todas, o Senhor fez obra e esse jejum ele ficou em meu coração. Tanto que quando eu criei o Grupo Restaurar, foi um dos primeiros jejuns que nós fizemos, foi esse. E agora novamente nós iremos começar na segunda-feira, com o mesmo tema, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. O Senhor é o mesmo antes, durante e depois. É o ontem, o hoje e amanhã. O Senhor, ele é infinito. As misericórdias são infinitas. Então, se o Senhor fez com aquele povo lá em Jericó, os judeus que estavam fora do cerco, e o que o Senhor fez com que, por meio da fé deles, né, tocando o chifre de carneiro, rodeando a cidade, as muralhas caíram e eles puderam entrar e tomar aquela cidade. Então o Senhor também fala hoje para você, basta a tua fé, porque o Senhor te dá força para que você alcance a vitória. E para isso você tem que ser guerreiro. Nós temos que ser fortes na presença do Senhor, porque Ele é a nossa força. Eu vejo muitas pessoas até falando, né, que no deserto emagreceram muito e então ficam até com receio de fazer jejum porque emagrece mais. E eu falo, não, gente, pode fazer. É porção dobrada. Quando vem o milagre, quando vem a obra do Senhor, quando essa obra se completa, a porção é dobrada até no peso. Eu falo por mim, porque eu emagreci muito, mas eu não me importava não, eu jejuava mesmo. E depois pode ter certeza que o peso ele vai voltar e volta dobrado, assim como a porção, as bênçãos do Senhor. Então façam, jejuem, orem, clamem, bradem. Não está aqui que o povo no último dia bradou, né? Gritou mesmo, porque era uma questão de guerra. Você pode fazer isso na tua casa, tranque a porta do seu quarto. Se for para rodear a tua casa, rodeia num ato profético. Mas muitas pessoas podem falar, mas isso não dá certo. Mas e a fé que está em teu coração? É óbvio que o fato de você rodear a tua casa não vai ter efeito nenhum. Mas você vai, com a fé que Deus te deu, você vai vislumbrar todas as muralhas caindo na tua vida. Eu falo que para mim esse jejum foi libertador. Eu creio que o primeiro que eu fiz foi para minha libertação, porque eu precisava me libertar do orgulho, da soberba. Eu precisava me libertar de muitas coisas que me prendiam ao passado. Eu me libertei. E eu creio que segundo foi realmente para o Senhor restaurar meu casamento. É claro que não foi apenas um jejum. Eu fiz jejum de Esther de 3 dias. Eu fiz vários jejuns. Eu fazia mesmo, me comprometia com Deus em fazer e eu buscava Ele constantemente. Mas por estar na presença dEle e mais por ouvir a voz dEle, porque o jejum é para isso, para você se aproximar de Deus. É você matar a tua carne e fortalecer o teu espírito para você ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas também já me perguntaram, mas diz que quando a gente está triste não pode fazer jejum. Eu falei, gente, se você esperar ficar feliz para fazer jejum, vai ser difícil você jejuar, ainda mais nessa situação. E sem contar que a palavra de Deus nos atesta que nas maiores batalhas, né, nos maiores sofrimentos, foi quando o povo clamou ao Senhor por grande misericórdia, e foi quando aconteceram os maiores jejuns que são descritos na Bíblia. Então nós não temos que esperar
ficarmos felizes. Até porque quando a gente busca a presença de Deus, nós somos felizes. Então nós temos que sempre nos revigorar com a palavra do Senhor. Eu vejo que hoje tem muitos casamentos sendo destruídos. Eu vejo que hoje o mundo, as novas tecnologias, está tudo muito fácil, né? Um dedo ali no WhatsApp, numa rede social, ela já abre uma brecha para o inimigo entrar no casamento. E as pessoas a cada dia vão se distanciando de Deus. E isso é triste, porque nós vemos muitas famílias destruídas, nós vemos muitas pessoas em sofrimento. Mas as misericórdias de Deus, elas são imensas, imensuráveis. Tudo o que aconteceu foi para que você tivesse um novo relacionamento com Deus, com o nosso Senhor, né? E esse fortalecimento, ele só vem fazer você crescer. Não tem como você voltar atrás depois de tudo que aconteceu na tua vida. Tudo que aconteceu, você sofreu, você passou, você não vai morrer na praia. Pelo contrário, você vai avançar para caminhar e sair do deserto, porque o deserto é lugar de passagem. Então, eu recomendo para vocês, orem, leiam essa parte de Josué, leiam todo o livro, que é um livro muito lindo. Josué foi o sucessor de Moisés e fala isso, né? A presença de Deus seguia Josué, assim como seguiu Moisés. Então, o Senhor, ele está presente a todo momento em nossa vida. Ele nos dá força, né? Isso que aconteceu com o cerco lá em Jericó, isso nos prova que o Senhor nos ama. E que no mover dele, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser revigorado. Eu vejo por mim, eu passei por tudo isso para hoje eu ter um casamento restaurado, um marido companheiro, não que ele não fosse, mas teve um período que nós nos afastamos, porque nós nos afastamos de Deus. E essa é a pior falha, né? Então, muitas vezes você fala, nossa, o meu esposo está me rejeitando, a minha esposa está me rejeitando, mas você passou tantos anos rejeitando a Deus e nem assim ele apontou suas falhas. Pelo contrário, ele te chama cada dia mais perto dele. A partir do momento que você começar a entender isso e você olhar para o seu cônjuge com misericórdia, por mais que ele esteja fazendo o pior. Ah, mas ele não está pagando a pensão. Ah, mas ele está judiando de mim. Ah, mas ele não vem nem ver os filhos. Gente, é uma guerra espiritual. Se você não entender isso, dificilmente você vai progredir nesse deserto. Porque você não tem que ter raiva do seu cônjuge. Não tem que ter raiva da sua esposa, do seu esposo, não. Você tem que lutar contra aquilo que está por trás disso, né? É contra o inimigo que quer fazer o seu esposo, a sua esposa de capacho, né? Quer colocar por baixo, porque até essa semana eu escutei de um irmão do grupo, ele falando, mas as outras pessoas estão aí felizes e nada acontece. Gente, nós não temos que invejar o ímpio, né? Até porque na palavra do Senhor ele diz que a sorte vem para os justos e para os não justos, ou seja, vem para todos. Só que o diferencial é que nós temos o Senhor conosco o tempo todo e nós temos a salvação, que é mais importante do que tudo. Então, nós não temos que invejar o mundo. Pelo contrário, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E essa é toda a diferença. E é por isso que o seu casamento vai ser restaurado, é por isso que a tua família vai ser restaurada, os seus filhos vão crescer num lar feliz. Isso aí é um preço que a gente paga, mas vocês podem ter certeza que é um preço que você paga, mas que você tem o retorno. Tem o retorno, porque não há coisa melhor do que você ter a sua família restaurada. Não há coisa melhor do que você ter os seus filhos felizes, a tua casa feliz, a tua casa sendo alicerçada por Deus. Não há, né? Não há felicidade no mundo que substitua isso. Então, hoje eu faço um convite a vocês, meditem nessa palavra de Josué 6, né? Leem todo o capítulo, se puderem, façam esse jejum. Estejam abertos a ouvir o que Deus tem a falar com vocês e vocês podem ter certeza que nada é impossível para Deus e que tudo tem um propósito para o Senhor. Você não está passando essa prova à toa. Tá? E o seu sofrimento ele não vai durar para sempre. Tudo tem um período. Não há mal que dure para sempre e não há tristeza que se prolongue para todo o resto da vida. O Senhor ele vem para renovar as nossas forças. Ele vem para nos dar a vitória. Então apenas creia. Tenha fé, perseverança, amor e
pode ter certeza que seu casamento vai sim ser restaurado em nome de Jesus. Amém?